Olá, pessoal, muito bem. Vamos dar início, então, a mais uma sessão técnica do nosso 14º IAT, da nossa 11ª JASE. Nesta sessão, então, vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho A Hora do Código, combatendo a evasão e acuamento na aprendizagem de programação. Então, os autores são o Daniel, o Diego, o Bruno e o André Fiorin. Tá bom? De imediato eu passo a palavra, então, para o Daniel, para que possa fazer a sua apresentação. Você tem em torno aí de 10 a 15 minutos, Daniel, para fazer a apresentação. Na sequência, então, a gente faz as considerações e perguntas. Fique à vontade. Ok. Bom dia a todos que estiverem acompanhando. Eu me chamo Daniel. Eu sou o autor responsável e também o bolsista do projeto A Hora do Código. Bom, o projeto A Hora do Código surgiu com a identificação de um problema que meio que assolava os alunos do técnico de informática do Instituto Federal Farroupilha de Frederico Westphalen. Esse problema era mais encontrado nos alunos dos terceiros anos, onde a gente tinha o seguinte problema. Os alunos possuem uma grande quantidade de outras disciplinas, por conta de ser o ensino técnico, o ensino médio, integrado com o técnico. Assim, sobrecarrega o estudo aprofundado em todas elas, não permitindo a realização completa das atividades durante as aulas ministradas no curto período que se tinha. Observando isso, o projeto A Hora do Código teve a ideia de solucionar esse problema. A gente contou com a ajuda de um bolsista e durante as terças e quartas-feiras, nos horários das 13 horas até as 17, foi aberto um espaço nos laboratórios de informática do nosso prédio, que a gente usou meio que um espaço para se tirar dúvidas. Os alunos iam lá, utilizavam os computadores. Alguns eram internos, então, por exemplo, não tinham um computador próprio e tal, iam para lá. Lá eles podiam fazer as atividades que faltavam, se tinham algumas dúvidas, tiravam com o monitor, e assim a gente conseguiu estabelecer um ambiente propício para a realização dessas tarefas. Por conta das atividades em programação exigirem um tempo e uma complexidade maior para se completar. Aqui a gente tem os resultados encontrados. A figura abaixo apresenta um gráfico, onde representado de verde, temos os alunos que atingiram a média, de vermelho, os que não atingiram, e de azul, o total de alunos. Bom, aqui a gente coletou as notas apenas do primeiro semestre dos alunos matriculados na matéria de Programação 3, ou seja, os terceiros anos. A gente considerou 20 alunos que foram separados. Os alunos que atingiram a média foram aqueles que atingiram o resultado igual ou maior a 7, enquanto os que não atingiram foram aqueles que atingiram nota menor a 7. Os resultados que foram obtidos foram que apenas 45%, ou seja, 9 alunos que atingiram a média, enquanto o restante, 55%, 11 alunos não atingiram a média. Foi um resultado que preocupa bastante, visto que a maioria teve um desempenho abaixo da média, e isso reforça em si a importância da monitoria para a disciplina de Programação 3. A gente acredita que as notas vão melhorar e tal, por causa que o que a gente acha que aconteceu foi, por conta do projeto começar só em maio, não deu tempo dos alunos irem atrás da monitoria e do espaço para poder se aprofundar no estudo e tal. E assim impactar realmente no desempenho acadêmico deles. Por conta disso, a gente acredita que no segundo semestre essas notas já vão ser diferentes e vão mudar para melhor. O projeto atualmente está em desenvolvimento e tal, mas após a conclusão do segundo semestre, a gente vai fazer um comparativo entre as notas que a gente pegou parciais do primeiro semestre e as notas do segundo semestre.
se a gente vai analisar se o impacto do projeto ajudou os alunos academicamente e se é de fato possível continuar no futuro. O projeto também conta com a realização de sábados letivos com oficinas e tal, onde a gente tem um objetivo de apresentar tecnologias e técnicas para os participantes dessas oficinas. Teve exemplo que utilizamos uma oficina de Java, uma oficina de C, PHP, Git e Bootstrap. A gente acredita que são tecnologias importantes hoje em dia. Por exemplo, C é uma linguagem muito usada, Java, PHP, o Git é importante para você desenvolver e tal, e o Bootstrap para você ter conhecimento essencial sobre CSS. Além disso, o projeto também serve de treinamento para quem quer participar de competições. O Instituto Federal Farroupilha, ele tem algumas competições e também divulga algumas. Um exemplo são a Bug Cup e o Hackathon. Um desses exemplos da Bug Cup é que os participantes recebem vários desafios e tal, e num período determinado de tempo, eles têm que ler um código-fonte e identificar bugs e corrigir eles. Normalmente esses códigos-fontes estão em linguagens que a gente aborda tanto na monitoria quanto nas disciplinas, que é Java, Python, PHP e C. Bom, aqui estão as referências que utilizamos. Esse foi o trabalho, obrigado pela atenção. Se tiver alguma pergunta e tal. Certo, agradeço, Daniel, aí pela apresentação. Trata-se de um artigo que é um artigo curto, né? Uhum. Explanando sobre a hora do código. E a gente sabe que o artigo curto é um projeto em desenvolvimento geralmente, né? E por isso, às vezes, não apresenta ainda resultados ou algo mais avançado nesse sentido. Mas, de qualquer forma, é sempre válido os projetos de pesquisa e os projetos que são desenvolvidos nas instituições aí a nível local, regional ou nacional. A minha pergunta é nesse sentido, Daniel, você enquanto graduando de Ciência da Computação pelo IFE, é sobre a importância, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a importância de projetos, tanto quanto a hora do código, quanto projetos similares a esse, no sentido de como é que é a visão do aluno em participar desses projetos, o que vocês visualizam, de aptidões que são desenvolvidas, de soft skills, de hard skills, enfim, de habilidades que vocês acabam identificando como necessárias ao participar de projetos como este. Gostaria que tu comentasse um pouquinho para nós sobre esse ponto de vista teu enquanto aluno. Bom, eu participei do projeto o ano passado. Eu era aluno do técnico. E eu era interno e tal, então eu também não tinha um computador próprio. O projeto ajudou muito para mim realizar as atividades, por causa que era um período grande de espaço de tempo. Então, por exemplo, se eu tinha alguma outra atividade, eu realizava e lá. Os computadores funcionavam corretamente, então eu conseguia trabalhar por bastante tempo lá e fazer as atividades. Era bastante atividade e tal. Então, se eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para uns colegas que iam comigo ou com o próprio monitor. Ele ia lá, falava, me explicava bem o problema. Às vezes ele me dava a resolução ou às vezes ele me ajudava a pensar na resolução. Isso foi de bastante ajuda, por causa que eu consegui desenvolver meio que um aprofundamento na linguagem que a gente usava. A gente usou bastante C. Com aquilo eu consegui aprender bem C e agora eu foco mais nessa área tanto. Então eu acredito que projeto de monitorias e tal ajuda muito o aluno que não consegue realizar as atividades em aula, tem um pouco de dificuldade. Então monitorias que acontecem, por exemplo, a monitoria hora do código, acontece 2 vezes por semana. Com isso, se um aluno não pode ir na terça, ele pode ir na quarta. Ou às vezes se a atividade é muito longa, ele vai nos 2 dias. Então isso ajuda muito o aluno, tanto o aluno que vem externamente do IF, quanto o aluno que mora lá, porque o Instituto Federal Farroupilha de Frederico tem alojamentos.
Muito bem. Uma outra questão, e aí também visualizando a tua visão enquanto aluno, e que serve também como parâmetro, né, para outros alunos que estão ingressando em cursos na área de tecnologia de informação e que têm interesse pela área de desenvolvimento. O que tu visualiza como necessário o entendimento para quem gostaria de seguir nessa área? Por exemplo, lógica de programação, determinadas linguagens, banco de dados, como que tu visualiza, o que tu enxerga como necessário de desenvolver em projetos como este, visando um possível profissional ligado à programação de computadores, a desenvolvedor de software, a desenvolvedor de aplicativos. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, eu acredito que para quem quer seguir nessa área, o conceito principal é a base. Você tem que pegar muito o raciocínio lógico e a parte de não precisar se focar tanto numa linguagem em si. O que acontece? Você tem que saber como que ela funciona em si. A lógica de programação. Se você domina a lógica de programação, a linguagem que você usa não vai predeterminar se você vai ser bom ou não como um profissional na área. Se você domina a lógica de programação, você praticamente pode trabalhar com qualquer linguagem. Mas algo que eu recomendo nesses projetos é tenham algumas linguagens pré-determinadas para o aluno poder se focar nelas. Assim ele aprende a lógica de programação sem ter que ficar toda hora aprendendo algum tipo de mecanismo dessa nova linguagem que for apresentada. Então, o projeto, eu acho que se tiver alguns outros nos próximos anos, assim, é que foquem em ensinar a lógica de programação, ensinar desde base, como laços de repetição, como utilizar laços de repetições em coisas até bobas. Por exemplo, muitas das coisas que acontecem nas atividades, você usa conceitos muito básicos para resolver algo muito complexo. E assim vai intercalando elas. Então, atividades que usem o básico para resolver questões ou problemas complexos ajudam muito a desenvolver essa parte lógica. E o aluno que quer se focar numa linguagem, eles podem escolher uma linguagem tanto avançada quanto uma mais de baixo nível, alto nível. Então, tipo, eles podem escolher uma linguagem, por exemplo, Python, e mesmo assim treinar a lógica de programação bem. Banco de dados também, para quem quer trabalhar com isso, é também um jeito bom. Então, eu acredito que para quem quer seguir na área e vai participar de um desses projetos, se focar numa linguagem e trabalhar muito mais a lógica de programação. Tá legal. Agradeço então ao Daniel, em nome da organização do evento. Agradecemos mais uma vez a apresentação do Daniel e aos espectadores que estão nos assistindo. Aqueles que tiverem dúvidas ou sugestões em relação a esse trabalho, poderão encaminhá-las para os autores através dos seus respectivos e-mails, né, contatos, que se encontram disponíveis no site oficial do evento. Desde já agradeço a todos, um abraço e até uma próxima.